Galera, beleza? Você está aqui no canal Doutor Performance 10. A gente está indo aí para o nosso sexto vídeo sobre o tema obesidade, né? Eu falei um pouco da flexibilidade do nosso metabolismo frente às demandas ambientais no último vídeo. Agora a gente vai adentrar um pouco mais nesse tema, explicando um pouco melhor, né, como é que acontece isso. Então o nosso sistema nervoso central ele consegue saber o que está acontecendo mais ou menos em cada parte do nosso corpo, né, como eu já expliquei. Né? E quais são os mecanismos? Né? Eu vou citar aqui alguns dos principais. Um dos principais talvez seja a própria comunicação que ele tem com o nosso intestino, né? Com o nosso trato intestinal, onde ele consegue monitorar o que está entrando, o que está saindo, né? Quantitativamente e qualitativamente. Outra maneira dele fazer esse controle é via hormonal, né? A gente sabe que os hormônios circulam no sangue. Por exemplo, a glicose controla o aumento da insulina, do cortisol, do glucagon. Então, quer dizer, você tem também outros hormônios liberados como a leptina, que ela vai informar o nosso sistema nervoso central sobre o metabolismo, se ele está faltando, se está sobrando nutrientes, né? Outra via dele ficar por dentro do que está acontecendo no nosso organismo é a próprio sistema circulatório, né? A própria circulação sanguínea que passa pelo sistema nervoso central e informa quais são os nutrientes que estão ali em excesso, quais estão em falta, quais estão ok. E a partir daí o sistema nervoso central ele consegue, ou de diversas outras formas, né, como liberação hormonal, da termogênese, né, fazer o controle da saciedade, da fome, né, e relativamente contornar essa situação de escassez. Ele estimula hormônios da fome, no excesso ele estimula hormônios da saciedade, né? O próprio fluxo intestinal ele consegue controlar, acelerar ou reter um pouco, para a gente contrabalancear esse excesso ou falta de determinados nutrientes, né? Então, a partir desses processos, assim, ele controlaria e não era para a gente guardar, né? Igual o sistema renal, por exemplo, controla a água do nosso organismo, né? Então, se você bebe água, você não vai bebendo e vai inchando. Você bebe, você elimina, né? E com a quantidade de calorias, também era para ter esse controle, né? Só que o que acontece? Como eu expliquei rapidamente no outro vídeo, né? Você tem a questão dos alimentos, né? Com altíssima densidade calórica, né? Aqui eu fiz uma listinha para não me alongar muito, né? Você tem o aumento da ingestão calórica, a digestão mais fácil, pouco número de fibras, e aí gera uma pouca saciedade, maior número de toxinas, menor densidade de nutrientes, nutrientes mais palatáveis e prazerosos, né? Então, a alta ingestão desses alimentos vai associar a um balanço energético positivo, e aí você soma com o estilo de vida sedentário hoje nas grandes cidades, né? A gente tem controle remoto para tudo, né? Enfim, o nosso esforço é cada vez menor, né? No dia a dia a gente tem tecnologia substituindo, ao mesmo tempo você tem o aumento da poluição e a menor necessidade, né, de gasto calórico, o aumento do estresse, né, a pressão no trabalho, o tempo está cada vez mais corrido, a gente tem cada vez mais coisa para fazer, né? E também a questão social do alimento, né, que o alimento passa a ser uma fonte de prazer, de fazer amizade, de fazer encontros, né? Então todos esses aspectos eles vão contribuindo para um balanço energético positivo e para dificultar o nosso sistema nervoso a conseguir contrabalancear, porque chega uma hora que esse balanço energético ele vai ficando tão mais positivo que a resposta do nosso organismo para tentar reverter isso é insuficiente, né? E aí você vai associando por exemplo, a um processo inflamatório, né, pelo excesso de açúcar, excesso de ácido graxo no sangue. Isso leva também a um estresse oxidativo, né, que aí já no segundo momento, né, é claro que isso não é do dia para a noite, mas num processo, com essa alimentação, com esse estilo de vida, né, o estresse, a poluição, tudo isso a longo prazo, aí gera inflamação, estresse oxidativo, que aos poucos vai levando resistência à insulina, um comportamento depressivo, né, compulsivo. Você prejudica as respostas cognitivas, como respostas emocionais, a própria memória. Então, quer dizer, o papel do sistema nervoso de controlar e de reverter esse processo, ele fica cada vez mais prejudicado, né? E aí é como se fosse uma bola de neve.
Quanto mais você tem essa alimentação, esse estilo de vida prejudica o controle do sistema nervoso, quanto mais você prejudica o sistema nervoso, menos ele consegue reverter esse processo e mais a situação vai piorando, né? À medida que vai ficando cada vez mais difícil não engordar, né? Então a gente pode dizer que o estilo de vida que a gente tem hoje, com a alimentação que é proporcionada esse estilo de vida, vai ficando difícil de fato não engordar, né? Então esses problemas eles vão levando a alteração no funcionamento do sistema nervoso central e esse peso base que ele tinha como controle para aumentar ou diminuir o nosso metabolismo, a absorção de nutrientes, ele passa a ser desviado para cima. Ele já passa, né, você vai levando a um acúmulo de gordura, um sobrepeso, ele desvia esse peso base para cima. Então, por isso depois que a pessoa engorda fica difícil emagrecer, porque o sistema nervoso passa a achar que aquele peso, né, é o base, né, é o peso ideal, então fica mais difícil de você emagrecer, né? Então você passa a entender a obesidade como uma incapacidade do sistema nervoso de reverter esse balanço energético positivo e o desvio do peso base para cima, né? Então ele, pelo contrário, ele passa a trabalhar para manter esse peso base num processo de bola de neve, cada vez menos ele tem dificuldade de controlar esse peso, né? Então realmente por isso que é complicado, né? Esse estilo de vida vai levando mesmo a obesidade. Então às vezes a gente olha, o cara é preguiçoso, o cara não quer fazer exercício, não quer fazer dieta. Não, realmente é complicado, porque você tem esse estilo de vida que proporciona o estresse, alimentos cada vez mais palatáveis, né? Eles utilizam do cheiro, da forma, das cores, né? Então quer dizer, você realmente acaba comendo muito mais do que precisa. Beleza, galera? Então tá explicado aí nesse vídeo como que acontece esse processo, né, de ganho de peso, porque que o nosso sistema nervoso central não consegue frear, né, esse ganho de peso, e realmente ele acaba ele sucumbe, né, a todo esse processo aí. Valeu, galera, aguarde o próximo vídeo aí, curta o canal, segue a gente aí para ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Abraço!